Cumprimentamos, irmãos, com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos cumprimentar também os irmãos que estão em casa, os que estão participando conosco, neste momento com a nossa querida Escola Bíblica Dominical. É com grande prazer que nós estamos de volta para participarmos dos estudos da Palavra do Senhor. E para isso eu convido os irmãos a se colocar de pé, os irmãos que estão em casa, estarem acompanhando conosco essa leitura. Salmo de número 126, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua casa pedindo as bênçãos ao teu povo, os que estão a caminho, os que estão em casa, aonde estarão, Senhor, participando conosco nessa EBD, porque a EBD, Senhor, só acontece quando o povo do Senhor reúne na casa do Senhor, no dia do Senhor, para reunirmos, para estudarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos e te agradecemos, amém. Vamos ouvir os louvores em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que chama manso e suave, é também bondoso, e Ele é bondoso porque Ele é fiel à sua palavra, e tudo o que está escrito lá naquela palavra, há de se cumprir, aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Aleluias. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluias. As classes estão liberadas e nós aqui, na classe Maranata, nós estaremos dando aqui a continuidade para os irmãos que estão na transmissão, os irmãos que estão em casa e os que estão aqui na classe Maranata. Os irmãos que puderem vir um pouquinho para frente, os irmãos da classe Maranata, fica bom para o professor. Antes de orar pelo nosso professor, irmão Wagner de Ré, eu vou ler o título da lição, e o texto áureo e a verdade prática, e já estaremos passando para o professor desta manhã. Lição 10, 4 de dezembro de 2022, com o título: A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Textuário, Romanos 11, 26, que diz: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Puxa vida, então não é de Israel? Não é identidade, uma questão etnia apenas, não é isso? Não é só etnia, a pessoa tem que se arrepender, não é, pastor Zé? Não é só uma etnia. Às vezes a pessoa, não, eu nasci judeu, então sou salvo. Então não é isso. Eu nasci crente na igreja, pastor Mário. Não, meu pai é crente, meu pai é pastor, então eu sou salvo. Não, precisa haver o arrependimento. Então, para o povo de Israel é a mesma coisa, precisam se arrepender para haver restauração. Então, uma grande e maravilhosa lição nesta manhã. E para isso convido o nosso professor, o irmão Wagner de Ré. Ele estará ministrando esta importante aula, que é o terceiro ciclo das visões de Ezequiel. É muito importante essa lição de hoje, irmãos, porque dá complementação à lição de domingo passado da guerra em Gog e Magog. Amém? Quem estava domingo passado aqui, para entender? Então, os que não estavam, precisavam ter estudado um pouquinho de lição. Mas glória a Deus, o professor, ele é capaz de transmitir todo o conhecimento para os irmãos. Amém? Então vamos orar pelo professor. Vamos ficar de pé, irmãos? Pastor Mário, faz favor aqui, ore aqui pelo nosso professor. Eu vou estar cooperando em outra classe, mas aí o Mateus e a Janaína vai ficar aqui dando apoio ao nosso professor. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu servo na manhã deste dia, ó Deus. Usa o teu filho, Senhor, segundo a tua vontade, dentro da instrumentalidade que o Senhor deu ao teu servo, Senhor. Usa ele para a glória do teu nome.
Abençoa ele, abençoa os alunos, a nós que estaremos ali, sendo ministrados pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela manhã deste dia tão maravilhoso, nós podemos estar aqui na EBD, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e abençoamos o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Bom dia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Damos graças a Deus por esse momento, pela oportunidade concebida. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Estamos na lição número 10, onde fala da restauração nacional e espiritual de Israel. A verdade prática, como mencionada pelo pastor Jânio, diz: a chamada divina é a restauração, tem a ver com o restabelecimento social, espiritual de quem se arrepende. Então, uma vida em Jesus, uma vida prática, é uma vida espiritual e social. Só complementando o que ele falou, nós não somos dois seres humanos, um aqui dentro da igreja e outro lá. As coisas espirituais se refletem na ordem social, econômica, geográfica, em tudo que nós fazemos. E aí eu pergunto, nós somos de fato um reflexo da imagem de Deus? Porque Ele nos criou segundo a sua imagem. E essa é uma palavra muito forte que também se dirige a mim. Será que de fato nós estamos em verdadeiro arrependimento todos os dias? Porque não é uma vez salvo que isso virou a chave e eu estou limpo. O arrependimento e a consciência da remissão do sangue de Jesus é a todo momento, a todas as manhãs, em todos os meus atos. Nós vamos falar, eu gostaria que o pessoal da comunicação aí pudesse expor, eu gostaria de fazer essa leitura, uma das leituras mais conhecidas de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. É o que nós vamos estudar, essa lição, e é importante nós lermos, porque bem da verdade, essa mensagem é muito falada, de uma questão de cultos evangelísticos, e a verdade é como um rio que flui, de fontes de águas vivas, que serve para tudo, mas nós colocamos muitas vezes numa questão de prova, do ressurgimento de alguém, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, mas essa palavra de Ezequiel 37, nós vamos entender que ela foi muito direcionada, ela está direcionada ao povo judeu, ela está direcionada ao povo da terra prometida, e ela, em cima disso, ela trará, essa profecia, ela trará uma ordem para todo mundo, alcançando o povo gentil, e por fim, a vinda do rei, o Senhor dos senhores, o final dos tempos. Por isso que quem teve na aula anterior, a aula 10, vai entender, a aula 9, aliás, vai entender muito a continuidade disso daqui. Quando nós falamos aqui, toda a lição praticamente foi falando sobre juízo, uma palavra de juízo. Ezequiel veio trazer uma palavra que confrontava o povo de Israel, mesmo sabendo que esse povo era rebelde, era de dura cerviz e não entendia o que estava se falando, ou não queria obedecer. Ontem quem esteve na Santa Ceia, o que o pastor somente falou de uma palavra? Obedecer. Obedecer. E é tão difícil obedecer, né? Porque é o seguinte, a lei só tem uma coisa. O que a lei traz? Vamos lá dentro da nossa casa, quem tem criancinha. Não põe a mão no fogão, não põe a mão no fogão que está quente. Não põe. Vai lá aí, parece que é o seguinte, parece que tem um negócio bom aí, não é para pôr a mão, né? Parece que tem um negócio bom aí, até que põe lá, sai gritando, chorando e tal, eu não falei? Então a lei só tem um negócio, como o pastor falou ontem, além de expor o nosso pecado original, que nós somos maus, ela tem o efeito de nos proteger. Amém? Ezequiel 37, 1. Nós vamos até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito,
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Quando Deus te pedir alguma coisa e você não sabe o que responder, eu vou pedir uma coisa para vocês. Responda assim, tu o sabes. É melhor do que falar besteira, né, pastor? Então assim, quando a gente quer dar um de sabidão ou meio semideus, a gente responde assim: tu sabes, Senhor. É a resposta certa, entendeu? Você não errou e nem acertou. Deus vai continuar falando com você, entendeu? Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Continua: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Segura aí. Diga comigo: terra, ossos, nervos e pele. Isso é terra. Amém? E não havia neles espírito. Agora continua. Eu fiz questão de parar aqui para vocês entenderem. Essa profecia vai falar de 2 tempos: terra e céu. E eu não entendi essa profecia até hoje. Peguei essa lição e por isso que é importante, viu, irmãos, estudar muito. Então, está falando de um tempo que é terra, e terá um tempo divino, um tempo de céus. E me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito. 10. E assopra, é lá mesmo, eu que tinha a parte B. E assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém? Então nós já podemos entender uma questão que Deus está estabelecendo sobre Israel. Os ossos, ficou muito bem claro que os ossos, ele está falando do povo meu, é o povo judeu. Então muito claro isso, ele está falando de um povo meu. Eu vos trarei para a vossa terra. Quem que era a terra prometida desde o princípio? A nova Canaã, Jerusalém. Nós vamos falar tudo que vinha nas lições anteriores, lembrando, nós estamos falando o que da lição anterior? O povo seria cativo, o povo seria levado. Por isso que a lição continua agora: eu vos trarei para cá. Por mais que a esperança desse povo estivesse, tudo se acabou, porque o reino do norte, nós estamos falando aqui de Judá, mas vamos lembrar um pouquinho da história, né?
temos o reino do sul e o reino do norte. Reino do norte, formado de 10 tribos, já havia sido levado cerca de 100 anos antes pelos assírios. E agora, pela rebeldia do povo, o reino do sul, que vamos lá, gente, o povo do sul, que era a tribo de Judá e de Benjamim, as duas tribos do reino do sul, eles eram estilo nós crentes. A igreja Adna é mais santa do que a igreja do Zezinho lá na esquina. Eles se achavam mais chegados de Deus do que o reino do norte. Quando esse povo vai ser exilado, vai ser levado pelo Nabucodonosor para a Babilônia, as esperanças se acabam, porque tudo, aparentemente, tudo estava sem esperança. E Deus já estava profetizando aqui, dizendo o seguinte: eu estou dando uma palavrinha de esperança para vocês. É certo, sabe aquele negócio que ainda havia dúvidas? E Deus já estava falando de restauração, ou seja, Deus estava dizendo que já é certo que vocês vão. E eles ainda estavam duvidando. Deus já estava profetizando que eles seriam levados, mas que havia uma palavra de esperança. Ossos secos sempre vai falar do seguinte: sem esperança. Sem esperança de ordem daquilo que os olhos veem, nós falamos de ordem terrena, social e econômica, mas também espiritual. Bem oportuna essa palavra para o tempo que estamos vivendo no Brasil. Alguém de vocês fica sem esperança de vez em quando de ver tudo que está acontecendo? Parece que tudo está fora do controle, não parece? Vocês acham que as coisas estão fora de controle? Tudo está na mão de Deus. Por mais que possamos, isso é verdade, ser penalizados. Por quê? Eu sempre falo o seguinte: nós devemos interceder. Isso não é motivo para você se acomodar, tá? Intercessão. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque tudo está no controle de Deus mesmo. Lembre que o juízo vem para todos, tá? Se acontecer um juízo sobre uma nação como o Brasil, você crente ou não crente, você está debaixo do juízo. Lembra lá do Monte Carmelo? Quando Elias diz: ó Senhor, só restou eu. Ele leva um pito, né? Vamos falar a palavra, ele leva um pito de Deus. Porque ele falou que existia mais quantos? Mais 7.000, que não se prostraram a Baal. Lembra-se que estava sem chover muito. Eu li um livro do missionário José Rodrigues, da MCM. E a gente não vê muito o contexto histórico das coisas e não vê muita condição. Você sabia que estava sem chover naquela época, lembra? Que Acabe, Jezabel, estava 3 anos sem chover. Quem está no pico de uma montanha, quem conhece o interior, não nasceu no urbano, sabe. O lugar mais ruim de se furar um poço, aonde que é, gente? Um poço artesiano. É no pico de um morro. O irmão Isaías deve saber. Qual o lugar mais ruim de se tirar água? É no monte. No monte. As águas, elas descem, elas permeiam pelas pedras, são filtros, elas vêm para os vales. Então é muito difícil ter água na parte alta. Quem for ali na Chapada e tentar beirando aqueles penhascos, furar um poço ali, pode furar 200 metros, não vai achar água. Ele tem que ir mais lá para dentro de Chapada, furar um poço artesiano, ou então descer aqui embaixo e furar um poço artesiano. Sabiam disso? É assim que funciona, tá? É assim que funciona. Então eu sei porque eu trabalho dentro do agro. Nós nunca vai lá perto do morro furar um poço artesiano. Eu estava até pouco tempo atrás no Campo Novo dos Parecis, lá tem a serra que desce para Tangará da Serra, nós ia furar poço lá para cima, não beirando a serra. Não tem jeito, não tem água. 3 anos sem chover, se já não tem água numa condição normal, imagina 3 anos e meio sem chover. E o que Elias coloca sobre o holocausto para que viesse consumir o holocausto? Água. E não foi pouca água. Lembra que eles abriram valas em voltas, encheram de água, e água, e água. Vocês acham que como é que levava água para cima do monte? Eram os 7.000. Vocês entendem o poder da oração e da intercessão? Tem um monte de simbologia aí. Isso aí era levado água de baldes lá para cima, tá? Enquanto estava aquele desafio lá, vocês ficam durante o dia, já era meia tarde, todo mundo se cortando com faca, com navalha e fazendo o rito. Tinha alguém carregando balde e tambor d'água, tá?
É interessante como é que a gente vai lendo e não entende o contexto de algumas coisas que acontecem. Então, se você ou nós aqui achamos que estamos sozinhos no meio de uma batalha, não se engane, tá? Há muitas pessoas prostradas de joelho, orando pela tua prova, orando por esse ministério, orando por essa nação. Há muitos joelhos que ainda estão prostrados e calejados, tá bom? Não desanime. E assim Deus trazia essa palavra de restauração para o povo, prometendo algo. E a lição, eu quero que você preste muita atenção. O Brasil tem quantos anos de descobrimento? Vamos lá, para a aula de história. O Brasil foi descoberto em 1500. Nós temos 522 anos. Você sabia que nós estamos dentro dessa profecia? E não como um povo que foi salvo por Jesus. Nós somos o protagonista dessa história. Vocês sabiam disso? Nós somos o ator principal não, porque o ator principal sempre é Deus. Mas é o seguinte, Deus usou, o instrumento principal foi o Brasil. Ah, eu não sabia. Isso eu sabia, antes da lição. Eu sabia. Se você não saiba, segura aí. Isso aí é para chamar a tua atenção mesmo, para você... Eu vou pegar o que está aí. O Brasil foi o instrumento principal dessa profecia de Ezequiel 37. Tá bom? Ela foi profetizada 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, 600, 700. E aconteceu no século passado, o cumprimento de parte dessa profecia. Nós vamos entender que essa profecia, ela se cumpriu no ano de 1947, finalzinho, e aí o início de 48. Ou seja, 1.900 anos, mais 700, 2.500 anos, eu quero chamar a atenção disso, 2.500 anos antes de acontecer essa profecia, o Brasil já era descoberto pelo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o Brasil não existia e já havia um protagonista para essa história aqui, que era um brasileiro. Já falou o nome da pessoa aqui, Oswaldo Aranha. Nós vamos entender ao decorrer desta lição, quem foi Oswaldo Aranha e como é que uma profecia de lá vem se cumprir sobre o Brasil. Por isso que o Brasil tem um vínculo muito grande com Israel, e eu acredito que Deus não vai deixar essa nação, porque Deus não deve nada para ninguém, viu, irmãos? Só a sua misericórdia e a sua graça, mesmo que não desse nada, só a salvação, já estaria bem. Mas Deus sempre é generoso e dá mais. Ele quer o bem-estar espiritual e o social. Amém? Ou você que sendo pai quer só ver o teu filho dando risada, você quer ele dando risada, salvo, bem e com condições sociais. É assim, sempre foi assim. Amém? Nós vamos tentar entender o que significa nessa lição o vale de ossos secos, explicar as dispersões. A revista fala muito sobre diáspora. Diáspora é uma palavra que quer dizer dispersão, exilados. Ou seja, o que é dispersão, o que é diáspora? Eu sou natural de um ambiente e fui expulso dali. Ou seja, o povo, os judeus, tinha uma promessa, era para morar em Canaã. Eles são natural, há uma promessa ao judeu. E toda vez que havia uma desobediência, e não estava no plano de Deus, o povo pagava, além de uma forma social e econômica, era disperso da sua terra. E eles eram exilados. Então, toda vez que nós ouvimos disperso ou diáspora, que está muito na listão, quem está aí é a mesma coisa. E constatar o maior milagre que aconteceu no século 20. Então, uma das maiores profecias que se acontece no século passado foi esse, Ezequiel 37.
Apesar de, eu quero que vocês entendam o seguinte, a palavra de Deus sempre ela tem um ciclo, se podemos dizer assim, ela pode ter um cumprimento imediato e pode ter uma forma escatológica para o final dos tempos. Mesmo que Ezequiel estava falando que o povo retornaria da Babilônia, que é uma verdade essa passagem, também estava dizendo já posterior ao Império Romano. Ou seja, ele estava falando que haveria uma regressão do povo da Babilônia, mas a maior colocação dessa profecia está no Novo Testamento, que seria depois que o Império Romano destruiu toda Jerusalém, e o povo foi disperso. Então, entenda que há duas colocações aqui de restauração social. Só que a bem da verdade que muitos judeus que foram exilados para a Babilônia, muitos deles não voltaram. Essa é a bem da verdade. No entanto que, quando Paulo escreve aos romanos, ele está aqui escrevendo uma carta para as pessoas que estão ali dentro de Roma, ou seja, havia já pessoas dispersas para todo mundo, ele estava fazendo uma carta aos romanos. Quem que é os romanos? O romano natural ou o romano judeu que estava morando em Roma? Era o judeu que estava lá. Essa lição, ela vai trazer uma metáfora, como Israel voltará a ser uma nação soberana e reconhecida. Então, essa profecia vai trazer isso, que Deus tem uma palavra sobre Israel soberano. Israel sempre será o protagonista de todo o movimento espiritual e da volta de Jesus. Então, se você quer entender o movimento, as profecias do mundo, sempre esteja atento muito a Israel. Ele é o termômetro, uma vez eu escutei isso, tá? Ele é o termômetro, esteja muito atento a tudo que está acontecendo em Israel, porque é de lá que as coisas acontecem e trazem simbologias e tempos e profecias e cumprimentos de palavra sobre a volta de Jesus. Então vai falar sobre a soberania, vai falar sobre o reconhecimento da comunidade internacional e, além de tudo, sobre uma questão, vamos falar, espiritual e política de Israel. Por isso que eu falei daquela hora, nervos, carne e pele. É política, é terra. Entenderam? Nervos, ossos e pele. Está falando de pó da terra. Então nós estamos falando de uma ordem política. Mas eles viveram. Mas o que Ezequiel percebeu? Eles não se moviam. E aí ele fala sobre dos quatro cantos da terra, vem o Espírito, sopra sobre eles, e veio o Espírito, e eles viveram. Então, isso é ordem espiritual, e essa parte, esteja muito atento, essa parte da profecia não aconteceu, amém? Por enquanto nós estamos, o mundo, nós, igreja, estamos vendo de uma ordem do seguinte: os ossos ainda já não são mais ossos, é um corpo, mas ainda não tem vida. Amém? Entenderam essa parte? Muito bem explicado, né? E muitas vezes a gente acha que tudo... Abra, por favor, coloquem na tela Salmo 139, 16. Coloque na versão RA. Os teus ossos me viram na substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e indeterminado, e quando nenhum deles ainda haviam. Não parece que tem hora que está tudo perdido? Sem que houvesse, eu já sei todos. Parecia que tudo estava perdido, né? Tudo estava perdido. Mas Deus fala, eu te conheci antes de você existir. Uau! Mas Ele está falando de carne. Em espírito eu sempre existi. Se essa igreja, alguém chegasse aqui e visse o primeiro buraco, nivelou tudo aqui. Veio aqui um cara com uma cavadeira, desse a primeira cavada. Se olhasse aquele buraco, você conseguiria deduzir o que ia ser construído aqui ou não? Poderia ser desde um curral de boi, a desde um boteco,
a uma igreja. Mas ele, quando iniciou, ele é o arquiteto. Desde o início ele já sabe o fim. Desde o início ele sabe o fim. Parece que as coisas estão em desordem, né? Eu falo a verdade para vocês, Satanás passa um apuro na mão de Jesus. Porque se tem uma qualidade só, né? Satanás só tem uma qualidade. Você fala, nossa irmão, que heresia. Satanás tem uma qualidade, viu irmãos? Que crente não tem hora. Ele é perseverante. Mesmo sabendo o fim dele, ele não desiste. E nós tem hora que sendo cristão, eu vou jogar na mão de Deus. Deus não é catador de lixo. Nós temos que estar junto. Siga-me. Não é assim? Siga-me, mesmo que seja difícil. Vamos falar aqui os ossos secos. O profeta nos diz exatamente que Deus o levou ao vale, mas a expressão, o Senhor me levou em espírito. Então já sabemos que esta visão, ela não é uma visão, ou seja, tem profecias que, lembra do oleiro? Foi na casa do oleiro e ele olhou. Não pode sair daqui da frente da câmera, né? Não vou dar trabalho. Levou ele e ele viu o oleiro fazendo. Tem profecias e visões que são figurativas. Essa daqui é uma visão em espírito. Ou seja, ele teve uma visão, mas na prática ele não estava, fisicamente ela não existia ali. Ele me levou em espírito. Foi uma forma de Deus mostrar a ele o que estava acontecendo. Num vale cheio de ossos secos. Este vale, na verdade, Deus mostrou para ele tanto a morte do povo exilado, isso é fato, como deu também a ele uma visão muito clara do holocausto, que uma das maiores perseguições, de maior volume de mortos no mundo, foi a perseguição aos judeus pelo nazismo. Vocês, quem assiste filme, hoje fica muito mais claro, todo mundo tem internet. Quando você acha aqueles campos de concentração, o que você encontra lá? Vales de ossos secos. Quando se falava em guerra de povos exterminados, vocês têm noção de quantos milhões de pessoas foram mortas pelo Holocausto, pela perseguição aos judeus? Aproximadamente, a história vai dizer, aproximadamente 5 milhões de pessoas foram mortas no mundo, a grande parte realmente ali em torno da Polônia, só nessa região da Polônia foram em torno de 3 milhões de pessoas exterminadas, em campos de concentração. Boa parte deles era levada a câmaras de gás e exterminada. Aplicava-se o gás e lá tirava-se para fora e levava em valas e sendo enterrados. E Ezequiel deve ter tido uma visão para ele muito complexa, né? Como é que muitas pessoas tudo juntam e acredita-se que essa visão tem muito a ver com os campos de concentração. E tem que ficar muito claro que esses ossos é uma visão do povo judeu, tá? E não uma visão hoje vamos falar do tempo agora que a igreja será perseguida, no tempo da tribulação. Que já ouvi pessoas dizer que quer dizer isso. Não é isso, tá? E a revista deixa muito claro aqui para o professor que se referencia essa passagem ao povo judeu. Amém? Muito claro isso. A Bíblia sempre vai falar do povo judeu, do gentil e da igreja. Corrija se estiver errado aí, o pastor Marcos, é isso? Judeu, gentil e igreja. Se bem, como eu disse, a palavra sempre vai servir de refrigério e ela atinge todos os campos. Mas tem profecias e palavras que são dirigidas a povos. Como Romanos 11. Ele está falando para gentios, mas está se especificando a judeu. O significado. Ponto 2.
nos versículos 11 e 14 que acabamos de ler, Deus explica a Ezequiel o significado desses ossos, que é a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram, a expressão significa ossos secos, sequíssimos. A ruína definitiva. O que o povo de Israel entendeu ao longo da história? Isso daqui de fato é a nossa ruína definitiva. Ou seja, nós estamos destruídos. Não havia esperança. E Deus deixa muito claro nessa profecia, para que eles entendam que o plano divino de remissão e salvação da igreja ainda estava sob controle. Isto aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém. O tempo, a turma se pergunta, qual o tempo que aconteceu isso? Provavelmente depois de todas as profecias, e principalmente a última profecia que Ezequiel recebeu sobre a destruição do templo. O que havia de mais sagrado? Até para Ezequiel que estava ali, ele era do povo de Deus. Ele estava sendo um instrumento à boca de Deus, mas você imaginou, vamos colocar nós aqui hoje, destruir todas as igrejas. O que viria sobre a sua mente? De uma hora para outra vem um decreto. Lembra do decreto de Amã para o povo judeu, lá de Mardoqueu, de livro de Esther? Nós vamos matar todos. Já imaginou a destruição? O que viria sobre a sua cabeça? Nós estamos perdidos. É o nosso fim. Então, sequíssimos, o povo reconhece que de fato era a ruína total. As promessas de Deus, ponto 3, as promessas de Deus, o mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo, ainda nos dias de Moisés, naquela dispersão para o Egito, foi na casa da desobediência dos mandamentos. É o mesmo Deus que prometeu que os salvaria e os levaria de volta para Canaã. Então, Deus dá uma palavra em toda palavra de juízo, tudo que você procurar na Bíblia, Deus dá o fim e dá o recomeço. Todas as vezes é assim. Qual pai que abandonará o filho? Agora, alguém quer passar pela dor terrível da cura ou não? Então, nós vamos falar aqui, a identidade entre as nações, a dispersão de Israel é identificada como vale de ossos secos. Deu essa palavra para aumentar a esperança, e a visão é deslumbrada pela restauração nacional, e em seguida a espiritual. Então, nós vamos entrar aqui no tópico 2, dizendo isso. Eu quero dizer aqui, abra por favor Romanos 11 para mim, que há um plano divino de toda essa dispersão do povo judeu. Há um motivo, porque até então nos parecia que o Deus, Criador dos céus, era somente o Deus dos judeus. Amém? Nos parecia que o Deus, Criador dos céus e da terra, era um Deus exclusivo de um povo, e que nós não estaríamos nessa aliança. Então Ezequiel ele destrinchou o propósito de salvação para o mundo inteiro. A dispersão do povo para o mundo, parecia que Satanás aniquilou o povo de uma vez, mas na verdade começava um grande plano, um plano maior ainda. Romanos 11, 11. 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios. De quem que ele estava falando? Do povo judeu. Pela sua transgressão veio salvação a nós, ao povo gentil, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais na sua plenitude. Olha isso.
Se pela rebeldia deles, Deus pôs em ciúmes, nos colocou como ciúmes. Você sabia que os judeus ficam em ciúme quando fala que nós profetizamos que somos salvos pelo Senhor Jeová? Vocês acreditam que eles têm ciúme ou não? Quem visita aqui já Israel sabe disso. Só que é o seguinte, isso não nos dá um motivo de olhar para o nosso irmão e fazer assim, ó, isque. Bem feito. Viu? Eu consegui o abraço do pai, você não. Está dizendo, ó, de modo nenhum é para fazer isso. Porque pelo ciúme deles, ó, e em riqueza para o gentio, quanto mais para eles, então eles terão um dia de plenitude. Ainda haverá uma plenitude. Continua. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar algum deles. O que quer dizer emulação? Todo mundo sabe o que é emulação? Emulação, ele está falando assim, ó, ver se de algum modo eu instigo alguém do meu povo a me seguir, e eu seguindo vai virar uma filhinha atrás de mim. Emulação é o gesto que tem no campo quando você vê uma vaca atrás da outra, um bando de mulas, vem da palavra mula. A mula, quando levava os mantimentos, água, comida e tal, pelo deserto, pelos caminhos, antigamente a logística não era de caminhão, andava um no rastro do outro. Isso quer dizer emulação, um seguindo o outro. Então, para levar eles à emulação e salvar algum deles, ou seja, Paulo já tinha uma visão, eu sou o apóstolo de vocês dos gentios, mas o meu maior desejo, sabe o que é? É ver o meu povo salvo. O meu povo, porque ele tentava pregar para os judeus, o que acontecia? Pau. Eles falavam, sei que as muitas palavras, Paulo, te deixam doido. E aí ele levava cacete, levava porrada, tinha que descer de cesto de prédio, correr, levava pisa lá, quase matava ele, daqui a pouco ele estava de volta, levava para a cadeia, estava de volta. Todo navio que Paulo entrou, o que aconteceu? Afundava. Era um negócio seguinte, não dava para ir para pregar para o judeu, tinha que ir para o gentil mesmo. Ele entrava no navio afundava. Já mandou ser crente assim, irmão? Você fala assim, eu sou azarado demais, ó. Você já começa a pensar em místico, sabe? Mas não, isso aqui é azar. Esse homem sabia o que queria. Para frente. 15. Para ver se de algum modo posso... Porque se o fato de ter sido eles rejeitados, se eles foram rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo. Deus tem um propósito de unificar. Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as premissas da massa, igualmente será a sua totalidade. O que ele está dizendo? A primícia, o pouquinho, era santo, quem dirá o todo. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz, e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta, e sim a raiz. Mas a raiz, vocês entenderam o plano de Deus? Quem nos levou à salvação? É a raiz principal, é o povo judeu, e a ti, só até aí. Amém? Vocês entenderam o que aconteceu lá atrás? Satanás falou, agora eu quebrei o reino do norte, quebrei o reino do sul, são exilados, estão destruídos. Deus falou assim, você deu vamos na época da Copa aí, você tirou um jogador de campo, tem mais. Era o seguinte, você achava que só um era craque? Eu tenho um povo, eles são a minha imagem e semelhança. Enquanto estava olhando para um negócio, Deus estava já de olho em toda o plano de salvação para toda a criação, para os filhos. Amém? Vamos dar uma continuidade aqui. Eu queria só deixar bem claro aqui
que essa visão, como nós falamos, é uma visão tanto do tempo de Judá, quanto do retorno, quanto a visão escatológica para os fins dos tempos, que será, por isso que estudamos na lição anterior de Og e Magog, e deixar muito claro para vocês o que Deus causou. Até então, a nação aprendeu uma coisa, Israel aprendeu uma coisa em todas essas diásporas, que uma das maiores rebeldias de Israel, uma das maiores, sempre foi a servir a muitos deuses. Vocês entenderam? A partir da última dispersão, Israel se tornou um povo monoteísta. Ou seja, a partir de agora, Israel serve só a um Deus. Vocês entenderam como é que a coisa começa? Israel aprendeu uma das coisas mais duras, que servia a vários deuses, e aos deuses pagãos das terras que eles haviam conquistado, sempre trouxe morte. E hoje, Israel se torna uma nação monoteísta. O pastor está colocando aqui, Deus os curou no cativeiro. Irmãos, o pecado só tem um jeito. Quando o diabo te oferece uma coisa, ele te oferece uma fruta. Lembra da fruta? O fruto da árvore. Deus te dá uma fruta e você perde o paraíso. Já imaginou? Deus te dá uma fruta, só que é o seguinte, você está perdendo um paraíso. Era mais ou menos assim. Ah, é? Vamos para o cativeiro. Salmo 127, acho que é o Salmo 137, que canta as músicas. O povo nos pedia para que tocássemos músicas lá de Sião, para que nós nos alegrássemos. Eles diziam, como nós cantaremos uma música de Sião se estamos aqui presos? Já imaginou, você preso ainda parecia uma zombaria ainda, né? É Salmo 137, né? Canta uma música lá de Sião, uma música de vocês. Como que se faria isso? E eles aprendem da forma mais dura que se podia entender. Só existe um Deus, só um Senhor. Vamos para o sinopse 2. Israel experimentou duas diásporas, nós vamos aprender agora. Duas diásporas. A primeira aconteceu com os assírios e babilônicos, então cerca ali de 100 anos de diferença, o reino do norte e o reino do sul. E a segunda foi com o Império Romano. Lembra dos discípulos andando com Jesus? Quão belos, olha que magnífico essa obra. Até hoje somos assim, nós achamos que somos mais crentes pelo templo mais bonito, né? Aquela igreja lá é tão bonita, aquela igreja é tão, eu sinto um negócio lá. Deus diz, e em verdade vos digo, que não ficará pedras sobre pedra. Vocês entendem como que, ontem o pastor falou muito bem. Ele falou assim, doeu um pouco, machucou, que machucou nada. O pastor Edivaldo sabe até bater, né? A minha mãe podia ter sido assim. Ele sabe até bater, né? Você acha que aquilo foi uma palavra que feriu alguém? Dessa obediência? Desse despreparo que o crente tem quando olha para a religião, que nós estávamos falando, olhar para o templo, olha que templo bonito. Ele está dizendo o seguinte, você está aqui dentro, a igreja vai. A igreja vai, ele falou, a igreja que ele estava falando de pessoas, ele não falou dos tijolos e do cimento, e daquele um que vem aqui só para encher o assento. E eu vou falar essa palavra treme, não treme, pastor? Irmãos, eu tenho medo. Você vai falar assim, não, você é um crente que não sabe o que quer da vida, você não sabe, você deve estar em pecado. Tem que ser santo. Vocês entenderam? Sede santos, porque eu sou santo. Termina, acho que é Mateus 5,48. Sede perfeito, quanto o vosso Pai é perfeito. Irmão, você é perfeito, Edgar. E nessas palavras que tem hora, mas você aceitou Jesus, mas também tem isso aí, também está na Bíblia, não está? Está lá também,
Para você que lê, eu também leio, quando eu chego nesses negócios de ser perfeito, ser santo, não sei o que lá, eu dou uma... 2 ficarão, 2 serão levados, um estará no campo, outro em casa, será levado. Eu começo a ler esses negócios, eu começo a falar, aonde que eu estou aí? E é bom ter isso. Advertências não é bom? Advertências não nos salva? Advertência sempre será bom. Não é para pôr eu e você em confusão, viu, irmão? Não quero trazer confusão. Mas advertência sempre é bom, para nos deixar um pouco alerta. Na frente da escola vai ter uma faixa de pedestre, quebra-mola antes e depois. Tem algumas que tem até redutor de velocidade. Advertência é bom. Porque se você não estiver atento, você passa a 80 na frente da escola e atropela uma criança. Então a advertência, ela vem para nos proteger e salvar. A diáspora dos judeus, uma acontece, a primeira começou em 600, aqui a de Judá, 605 antes de Cristo, e a que tinha acontecido com o reino do norte, 722 antes de Cristo. Essas duas dispersões, elas são consideradas uma só, porque estava dizendo o norte, o reino do norte, o reino do sul, apesar de ser próximos os anos, não tinha nada a ver um povo com o outro, mas é considerado dentro dos estudos como uma dispersão só. E com o fim do cativeiro pelo decreto de Ciro, lembra lá de Neemias, decreto de Ciro, livro de Esdras, tudo ali está contando um tempo de transição. O decreto de Ciro, que a maioria dos judeus estavam libertos, era para retornar, mas a bem da verdade que boa parte dos judeus morreram lá e outros não retornaram. Porque é o seguinte, lembra que Neemias vai e olha para as muralhas e ele chora, porque tudo estava destruído. Então alguns povos, alguns judeus se acomodaram em ficar em outras nações, outras comunidades, outras cidades, porque havia uma estrutura um pouco melhor. E isso pode acontecer com qualquer povo, é assim que acontece. Nós estamos vendo países aí, vamos lá, você está essas nações que migram aí, principalmente aí na África, migram de uma região para outra, tendo o mínimo, você por mais que ame a sua pátria, você não fica lá, você acaba saindo, não vamos longe, vamos olhar Cuiabá, debaixo do nosso semáforo, quantos que nós vimos aqui de venezuelanos, vocês acham que ele ama mais a Venezuela ou o Brasil? A Venezuela, isso é fato. Só que pela condição é preferível ficar aqui, mesmo pedindo debaixo de um viaduto. Então aconteceu isso, mesmo tendo a liberdade, a carta de euforia, não falar euforia, escravidão, mas mesmo tendo o decreto do rei Ciro, que eles poderiam retornar, algumas pessoas foram para outras regiões. Então, isso daqui é a primeira dispersão. E vamos falar sobre também a segunda dispersão, que foi depois do ano de 70 depois de Cristo, quando Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Então começa a segunda grande dispersão de Jerusalém. O renascimento, aqui nós vamos falar no ponto 2 aqui, sobre o renascimento de Israel. O retorno de Israel, dos judeus a que se refere a profecia, diz a respeito à segunda dispersão, a segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor, que está também lá em Lucas 21, 24. Essa dispersão judaica durou 1.800 anos. Nós agora estamos falando o seguinte, a segunda volta deles acontece agora com a criação do Estado judaico. E agora eu quero entrar um pouquinho nessa colocação. 1.800 anos, tirando, olha só, você acreditaria em esperança? O Império Romano te persegue, vocês são dispersos, e Deus anuncia uma profecia, lembra que ele falou 700 anos lá, já com mais 1.800, se completaram 2.522 anos, que o Brasil
Lembra disso que nós falamos aqui, 722 antes, 1800 anos depois. Uma profecia a 2522, porque Israel sempre buscou a sua independência. Nós estamos falando do cenário político e social. Israel ainda não é reconhecido. Israel ainda é uma tribo ambulante, um povo que luta pela sua terra. A terra deles hoje está dominada, até 1948, pela Palestina. Era como que se Israel morasse de favor num cantinho de um estado. Era da Palestina. Israel, quando você pega o globo, eu tenho um globo terrestre lá em casa, para dar umas olhadinhas, a minha filha fala assim, acha Israel aí no globo. Você já tentou procurar assim no mapa, no globo, Israel ou não? Você já tentou procurar ou não? Alguém já? Faça isso por curiosidade. É o seguinte, você vai achar o Brasil, Canadá, a Rússia, é fácil de achar, né? Você girou um mapa, você vai ver os Estados Unidos, você vai ver uma porção de terra muito grande. Quando você procura Israel, irmão, sem dúvida, se você pegar um canetão desse, uma caneta azul, esses canetão de marca-texto, se você esfregar em cima de Israel, você já entrou em outro país, você já demarcou mais que Israel. Vocês entenderam? Vocês sabem qual o tamanho de Israel? Se comparado ao Brasil, aqui estado que nós estamos falando? Qual que é o menor estado do Brasil? Sergipe e Distrito Federal. Distrito Federal por natureza e divisão. Ele é praticamente do tamanho do Distrito Federal. E é menor do que o Sergipe. Só que Israel, olha o protagonismo de Israel. Vocês sabem qual que foi a colocação de Israel ano passado na economia mundial? O 19º. Um dos países mais respeitados na questão bélica, de armamentos de defesa. Vocês já viram aquelas baterias antimísseis lá nas divisas de Israel? Quem já viu aquilo ou não no YouTube? Rapaz, levantou um urubu lá. Não vamos falar do urubu, que eu nem sei se tem lá no deserto. Acho que deve ter urubu, eu vou te falar, tem em todo lugar, né? O bicho é... Mas levantou algo que tenha a sensibilidade, eu acho que do ferro, alguma coisa assim, de chumbo. Levantou lá as baterias antimísseis, levanta e desce. Sai alguma bala por minuto naquilo. Quem já viu aquilo sabe do que eu estou falando. Avião se aproximando e voltando. É um dos países mais temidos na questão de estratégia de guerra. Também sempre treinado em guerra, né? Sempre treinado em guerra. 19ª economia do mundo. Com um país do tamanho do Distrito Federal. Se nós entregarmos o Sergipe, nós somos um povo, e colocar ele dentro do cenário mundial, como economia, não sei onde que vamos aparecer, mas certamente, irmão, vai estar muito, mas muito, longe dos 500. Muito longe. Então, o que Deus está mostrando? Olha, eu trarei vocês no protagonismo da história. Aos ossos ressequidos, eu vos tirarei da sepultura. E como é que acontece isso? Nós vamos entender aqui agora que em 1947, lembra que eu falei do Brasil para vocês? O que eu disse do Brasil? 1947, um homem chamado Oswaldo Aranha preside a Organização das Nações Unidas. É a primeira vez que foi criada a organização, e do nada coloca em pauta, e nós falamos assim, vamos estabelecer paz no mundo. E ele coloca em votação o seguinte, vamos instituir novamente o Estado de Israel. Irmãos, isso é um brasileiro, presidindo a Organização das Nações do Mundo, e ele coloca em pauta o seguinte, para acalmar os ânimos nessa região da Palestina, vamos criar o Estado de Israel. Até então, Israel, desde desde o ano 70 depois de Cristo, está disperso pelo mundo. Foi perseguido pelos judeus, pelos nazistas,
no início de 1932, starta a Guerra Mundial. Mas teve a primeira 20 alguma coisa, agora a história aqui falhou um pouquinho. Mas se eu não me engano é 29 começa, o start é 32 que o negócio pega. Eu não tinha nascido ainda, irmão, por isso que eu não gravei direito, viu? E o povo praticamente, agora é o seguinte, já estavam dispersos e agora aniquila 5 milhões de judeus mortos, o que você diria? Definitivamente eles morreram. Eles estavam na sepultura, como ossos sequíssimos. E do nada se levanta um brasileiro. Profecia 700 anos antes de Cristo, até 1800, 2500 anos, Deus profetiza. O Brasil não era descoberto. O Brasil não existia. Lembra? As Américas não existiam. E Brasil se torna um protagonismo na história de Israel. No entanto, que brasileiro, quem viajou para lá, eu não tive essa felicidade, quero ir. Brasileiro é um povo muito respeitado pelo judeu. É um povo que é amado, eles têm esse reconhecimento. No entanto, que há uma praça em Israel, atrás do cemitério principal da capital, que leva o nome de Oswaldo Aranha. E acontece algo extraordinário. Ele, no ano de 1948, ele é indicado como Prêmio da Paz. E aí, tem algo que acontece todo ano que nenhum de nós sabe. Toda vez que abre a convenção da ONU, qual o primeiro pessoa a falar? Quem que é o país que primeiro fala? Brasil. Por causa do Prêmio da Paz. Toda vez que se abre a convenção da ONU, a primeiro chefe de Estado a falar é o Brasil, porque tem esse reconhecimento pelo Prêmio da Paz lá e a criação do Estado de Israel. Só que bem da verdade nós sabemos, né, irmão? Tudo isso aconteceu para que viesse carne sobre os ossos, viesse nervos sobre os ossos e viesse pele. Então Deus restabelece de novo, de ordem política e social, na terra, o protagonismo novamente de uma nação. E essa nação, amada e odiada. E é importante a escola bíblica, viu, irmãos? Porque eu já estive em escola bíblica, o pastor Edilson, saudoso pastor Edilson, né, lá em Tangará. Nós estávamos numa escola bíblica e alguém falando sobre o povo judeu, Israel, e uma pessoa, acho que não participa da igreja, mas não tem um entendimento, né? Ah, mas Israel é um povo problemático, só procura a guerra, é um povo odiado, não é aquele oriente. Se eles acalmassem, nós teríamos paz para o resto da vida. Eles que causam essa desordem. Aí você olha assim, você fala, é verdade, o crente, ele tenta instituir o reino da luz sobre a terra, vai trazer confusão com o reino das trevas. Sempre o povo de Israel, você vê lá na Palestina, as mídias, as televisões aí colocam o que sempre lá? Ah, coitadinho, tentaram invadir lá Israel, lançou os mísseis e matou 3. Ah, lançaram lá, levaram um homem-bomba, o povo, os judeus lá, Israel, fuzilou. Irmão, se eles não tiverem ousadia, estiverem treinado, Israel é aniquilado. Porque Satanás sabe de onde que vem a promessa. E nunca nós olhamos de ordem da confusão, lá do litígio entre terras. É muito mais profundo do que isso. Tudo está no plano de Deus, né? Mas se não tivéssemos tido Ismael, a coisa estaria um pouquinho mais tranquila. Lembra da promessa de Abraão? Terás um filho, eles serão tudo. Aí ele pega e fala o seguinte: eu vou tentar fazer uma coisa, Deus está atrasando, não está vindo do céu, eu vou fazer da terra. Eu vou sair com a empregada aqui, eu vou sair com Agar, fazer um filho, resolvo o problema. Tudo que você tenta fazer na carne, o que é de ordem espiritual, deu. E aí temos lá. Claro que isso está tudo de um plano, lembra? Parece estar errado.
parece estar errado, mas esse plano de ciúmes, lemos Romanos, esse ciúme que nos pôs entre nós e eles, trouxe um plano de salvação para toda a humanidade. Tudo tem um propósito, depende da conjuntura que você quer ver. Vamos para um pouquinho para frente. Nabucodonosor, isso aqui já lemos. Por favor, abra Isaías 66, nós vamos ler isso daqui um pouquinho, que Israel experimentou duas diásporas, e as duas no Velho Testamento, essa é a nova, e vamos entender aqui um pouquinho, Isaías 66, 6. Agora nós vamos falar um pouquinho do sopro da vida. Entendemos a primeira parte? Tudo que nós vivemos até agora foi nervo, pele e carne. O estabelecimento político e social de Israel, eles reviveram, e a partir de que Israel se torna nação, o povo volta, lembra? E vocês voltarão para a minha terra. Israel se torna uma nação, Israel cresce no cenário político, 19ª economia, Israel é respeitado no mundo, as maiores economias do mundo, Estados Unidos, todo e qualquer acordo, ele primeiro vai pedir um conselho de quem? De Israel. Israel, bendita nação que ama o Senhor. Apesar que Estados Unidos está bem longe de algumas coisas que nós estamos vendo, a Europa já esteve muito próximo, mas eu abençoarei aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoam. Alguém lembra de uma questão política que teve no passado, quando Dilma Rousseff colocou, nós temos que ter diálogo com esses povos. Lembra dos jihadistas, das pessoas que estavam lá contra Israel? Falou, nós temos que dialogar. Silas Malafaia pega, num dia coloca aquilo, e conhecem já o Silas, né? Falou assim, nós estamos fazendo diálogo, agora nós temos que apoiar quem está perseguindo as leis morais e judaicas do mundo. 66:6. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino, que jamais ouviu tal coisa. Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer terra num dia? Entenderam? Volta. Lê essa parte. Pode acaso nascer uma terra num só dia? Pode. O decreto da ONU, nasceu uma terra em um dia. Para frente. Ou não nasce uma nação de uma vez, pois Sião, que é Jerusalém, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Amém? Ele não estava falando aqui, se deu um menino aqui, muitas vezes vai lá, vai pegar, vai ler lá o menino Jesus. Aqui é o que está falando de terra. Pode acaso nascer num dia? Pode, através de voto. Foi 33 votos contra 14. E 10 abstenções. E nasce o Estado de Israel. Tudo perdido, né? 1800 anos se passou desde o Império Romano que eles estavam dispersos. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua do poder de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à dispersão, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E ainda Jeremias profetiza isso, tá? Que as nações que mataram e julgaram serão dispersas da face da terra. Claro que está falando daquele tempo, do tempo que aconteceu e do futuro. Mas as promessas garantem a existência de Israel até o fim de tudo. Mas não havia neles um espírito. Agora nós voltamos lá no versículo 8, que Ezequiel olha para o corpo, estava feito, então está estabelecido, mas não havia espírito. E nós vamos entender que mesmo diante de todas essas perseguições, o espírito da graça e da súplica que veio sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual.
Zacarias 2:10, para nós finalizarmos. 12:10. 12, desculpa, acho que falei 2 mesmo, né? Isso aí é para deixar a pessoa, 12:10. Isso aí é para tirar o sono de quem está lá, viu? Assim a gente faz isso mesmo, é uma pegadinha. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça, e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? O que está dizendo? Chegará um tempo, a restauração plena, esse nós estamos falando, Israel será desperto da sua cegueira, e entenderá que Jesus Cristo era o Rei, o Messias tão enviado. Está faltando uma parte da profecia, e quando que ela se cumprirá? A igreja será arrebatada, haverá um tumulto de gente sobre Israel, o falso profeta, tudo, e os olhos do povo de Israel serão abertos, e eles reconhecerão e estarão em apertos, né? Diz isso, estarão em apertos, e virá o rei, aquele que governará as nações, o rei virá e governará de geração em geração. Por favor, Lucas 21, 24, acho que é isso. Eu fiz a anotação aqui e o Lucas saiu correndo. O Lucas saiu daqui, 24, 21. 21, 24. Cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. É isso daqui. Jerusalém será pisada por eles. Continua. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Amém? Que dia que acontecerá vindo o Espírito sobre os ossos? Nesse dia, Israel será libertado, Israel será salvo, irmãos, será dessa forma, tá? Diz que o sangue estará nos freios dos cavalos. Se vai acontecer isso, de uma forma literal ou não, irmãos, é muito sangue. É muito sangue, o sangue da guerra, que Israel estará encurralado, o sangue, a profecia diz que estará no freio dos cavalos. Israel estará, sabe aquele negócio de falar, novamente parece o seguinte, é uma cena muito parecida com Jesus, né? Parecia ser o fim lá naquela cruz. Parecia ser o fim, lá era o início de um plano de redenção. Israel estará nessa situação, e virá o Filho do Homem numa grande nuvem, com grande poder e glória. Amém? Esse será o dia. Irmãos, não espere esse dia. Tem muita gente esperando, sabe que dia? Quando eu ver um movimento acontecendo a perseguição, ou alguém ser arrebatado, eu vou viver na tribulação, irmão, tem tempo. Irmão, a tribulação não é para qualquer um. Se nessa coisa boa que tem aqui até hoje, você tem dificuldade de servir a Deus, tendo tudo que tem livre, você acha difícil por causa da obediência? Irmão, não pode isso, não pode aquilo, ser crente é chato. Você acha que na tribulação, apesar que diz, tá, que haverá muitos decapitados lá, que confessaram o nome de Jesus. Eu acredito, viu, irmãos,
que naquela passagem de Apocalipse, aqueles que estavam lá decapitados, que João vê, eu acredito que ali é muito crente, viu? Desviado. E eu acho que é. Eu acho que é muito crente que fala, eu sabia da palavra, eu entendi, as paixões do mundo me levaram e eu me entreguei. E agora está aqui, pelo menos é o seguinte, eu vou sofrer por isso, mas eu quero a vida eterna. Eu acho que serão esses, mas não espera esse dia. Agora, os ossos secos, que nós vimos nessa passagem, terão o dia de glória. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Nós como brasileiros aprendemos nessa lição, o quanto que nós somos importantes, né? Não é importante para nós brasileiros? Não é legal? Nós brasileiros, saber que fazemos parte dessa história de Ezequiel 37, que um brasileiro esteve lá para homologar e assinar, tem uma assinatura de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha lá, Israel, a nação do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Boa é essa palavra, amém, irmãos? Palavra boa para nós nessa manhã, uma boa reflexão, né, sobre aquilo que nós aprendemos sobre a história do povo de Israel, né? Deus chamou eles para uma missão, Deus chamou Israel para ser um luzeiro, uma luz no meio do mundo, mas com o decorrer do tempo nós vimos que eles foram negligenciando essa missão, né? E daí agora esse trabalho, Deus levantou então a igreja, levantou a gente, né, irmão Wagner, para que nós possamos ser um luzeiro, ser luz no meio das trevas. Então, irmãos, nós temos que cuidar da nossa posição, do nosso posicionamento como cristão e trabalharmos para o Senhor e para o Evangelho. Nós vamos ficar em pé e vamos ler o texto do nosso ofertório, da nossa oferta, e você vai poder nesta manhã ofertar, dizimar na casa do Senhor. Queremos chamar os irmãos do louvor para que possam louvar ao Senhor. Você que está em casa também pode contribuir online, vai estar aí disponível, né, na nossa tela os meios de contribuição, para que nós possamos contribuir na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Vamos ler junto o texto, meus irmãos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o teu povo nesta manhã, que irá trazer ao altar do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, o fruto do trabalho, ó Deus, de nossas mãos, que o Senhor possa prosperar e abençoar. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, irmãos, podem se assentar e contribuam ao Senhor com alegria. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo Deus.
Mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus. Sim, não é muito bonito, hein? Grupo Reviver. Vamos ficar de pé, fazer o nosso encerramento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os dois cultos, Ronei está aí. Ronei, tem a oração, às 16 horas, né? Hora Power, né? Nossa oração, às 16 horas. E os dois cultos, às 17 e das 19 horas. Pastor Márcio, Mário, ora aqui, por favor. Estou precisando de ajuda aqui. Glória a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã tão maravilhosa que nós passamos aqui na tua casa, pelas lições que aprendemos, pela comunhão com os irmãos. Ó Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas nesta manhã, nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Leva, Senhor, o teu povo aos seus lares, nos livra do mal, acampa anjos ao redor dos veículos, nos conduz em paz e segurança, e que logo mais, Senhor Deus, possamos estar aqui na tua casa novamente, para exaltar e glorificar o teu nome. Assim nós oramos e abençoamos o teu povo no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos.